Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. O tema desse trimestre é os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista dessa lição é Osiel Gomes, que trouxe esse tema maravilhoso para os nossos tempos, nossos dias. E eu creio que tem sido uma bênção para todos aqueles que são alunos da EBD. Então a lição hoje é: o casamento é para sempre. Ela será ministrada dia 1º de maio de 2022, lição número 5. Aí já vamos entrar já no texto áureo, que é: texto áureo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, na continuidade do Sermão do Monte. Jesus condena o adultério. Então nós vemos aqui no texto áureo, irmão, Jesus trazendo o entendimento sobre a união a qual Deus, o Criador, uniu duas pessoas diferentes em um só propósito, na construção da família, da base da igreja, da base da humanidade. E o texto disse assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então nós vamos entender aqui que eles não mais separado, mas sim que agora eles são um só, agora eles são unidos em um só propósito, num só objetivo. E essa união, ela partiu de Deus. Deus uniu o casal no casamento, e é ele, e através dessa união, aqui está dizendo que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. E a verdade prática vai dizer que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja eterno, que ele dure para o resto da vida do casal. Nós vamos observar que essa lição ela vai ser a continuidade do Sermão do Monte. Então Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Fica aí. Se tem sido já uma bênção essas pré-aulas, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos ajude cada dia mais esse canal crescer e atingir o maior número de pessoas possível. E assim como tem sido uma bênção na sua vida, também ser uma bênção na vida dessas outras pessoas também. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em Mateus capítulo 5, 27 ao 32, que vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher e que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério com ela. Então, a leitura em classe se encontra em Mateus capítulo 5, seu verso 27 ao 32. Nós já vamos entrar na introdução, que vai dizer assim, ó: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus.
A preservação no casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o sétimo mandamento, não adulterarás. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 2 e verso 24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar e do verdadeiro lar cristão. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Glória a Deus. Antes de começar qualquer coisa, eu já quero convidar os irmãos para ler juntamente comigo um texto que é o texto-chave, essa lição que a qual Cristo vai citar, que desde o princípio não era assim. Cristo vai falar para os fariseus. E aonde que Jesus está falando que desde o princípio não é assim? Então nós vamos para o princípio, que está no livro de Gênesis, seu capítulo 2 e seu verso 24. Que vai dizer assim, ó. E disse-lhe, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu gosto de outra tradução que diz assim também. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Nós vamos entender que através desse versículo, que é portanto, o homem deixará. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é a maturidade, o homem. Portanto, o homem. Nós vamos entender que o casamento ele tem que ser composto por um homem, alguém maduro, que tenha responsabilidade e entendimento que o casamento ele é vitalício. Ele foi dado por Deus para ser algo que durasse toda a vida, que só algumas cláusulas poderia desmanchar essa união. E continua o versículo dizendo assim, ó, portanto, o homem. Então nós falamos que essa parte do homem traz a parte da maturidade. O homem não é um menino, portanto, o menino deixará, não. Um homem deixará. Deixará quem? Seu pai e a sua mãe. Aqui fala também de mudança. Entendeu? Então aqui fala de mudança. Ele deixará. Vai deixar quem? A tua casa. Vai deixar o laço familiar. Vai arrancar aquele cordão umbilical. Existe homem que casa e ele não deixa o seu pai e sua mãe. Ele leva seu pai e sua mãe junto para o casamento. E nós vemos que muitas vezes no começo do casamento há dificuldade e o entendimento que muitas vezes os pais intrometem demais no casamento. Mas Jesus ele fala, deixará. Aquilo não quer dizer que vai abandonar o pai e a mãe, mas sim vai arrancar aquele laço. E vai a partir de agora ter a sua própria família. Que a família principal dele agora é sua mulher. Agora ele deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Aqui fala da mulher dele. Aqui traz um entendimento também ele quebra a parte da poligamia. Aqui mostra que Deus sempre quis que o homem tivesse uma só mulher. Que o homem tivesse uma esposa. Então ele unirá a sua mulher, que é um complemento, uma nova família, né? E se tornará uma só carne. O que é isso? É um processo de aprendizado, amizade e confiança. Intimidade profunda entre duas pessoas. Quando fala unirá uma só carne, intimidade, serão uns.
o objetivo, os projetos agora vai ser um só. O grande problema é que nós vemos hoje na vida dos recém-casados que eles não têm sonhos juntos, não projetam junto. Muitas vezes são casados, mas têm uma vida de solteiro. Então nós temos que entender que Jesus falou que há mudança. Quando nós queremos casar, nós passamos para uma mudança. A primeira mudança é ser homem, ter responsabilidade, tanto o homem, tanta a mulher. A mulher tem que entender que agora ela vai ter responsabilidade no lar e o homem também terá suas responsabilidades como provedor e assim por diante. E deixará seu pai e sua mãe. Então nós falamos aqui que é a prioridade. Agora a prioridade dele é a sua esposa. A família nova dele hoje é a esposa dele. Agora ele está iniciando a sua própria família. Ok? Então nós vamos ver que agora ele inicia uma nova etapa da sua família, da sua vida. Então a família unirá, quer dizer, família completa, unida. Então o esposo e a esposa vai ser uma coisa só. Tanto que o ato sexual ele simboliza isso, né? Aquela união completa entre o homem e a mulher. Então, uma intimidade profunda entre duas pessoas diferentes. E por ser diferentes, nós vamos entender que ele tem que ter também sabedoria para poder coabitar e suportar uns aos outros. A Bíblia fala que o homem ele deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Nós já vamos começar, continuando, né? Estamos na introdução, que diz: na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração, assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da natureza da vida conjugal. Vamos ler em Hebreus 13:4. Hebreus 13:4 vai nos trazer algo que vai nos auxiliar aqui nessa noite, que é necessário. Hebreus 13, seu capítulo 13, versículo 4, que vai dizer assim, meus irmãos, ó. Venerado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adultos, Deus os julgará. Venerado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula, sem mancha e sem mácula. E porém aos que dão à prostituição e os adultos, Deus os julgará. Então nós vamos ver que para a palavra de Deus fala que o casamento ele tem que ser sem mancha, ele tem que estar ali como Deus quer, algo que é uma união perfeita, sem rompimento, sem alteração, que nós vemos hoje a dificuldade, pessoas projetando algo que não é a vontade de Deus para o casamento. Muitas vezes o casal é novo, quando ele se inicia o casamento, ele começa a assistir séries, filmes que retratam uma vida ou um casamento que não é real. E muitas vezes ele quer projetar aquilo no seu casamento e muitas vezes vai ter uma vida frustrada. Mas o verdadeiro exemplo de um casamento segundo a palavra de Deus é aquele que a Bíblia nos instrui. É a união, é o convívio, é o amadurecimento entre duas pessoas juntamente, aprendendo dia após dia. Tanto que nós vamos ver que a Bíblia vai comparar a igreja e Cristo como um casamento. E como que a igreja comporta com Cristo? Sempre aprendendo,
cada dia mais mudando por Cristo. Isso é também chamado de processo de santificação. Muitas vezes aqueles que casam não querem mudar, não quer melhorar, não quer se adaptar ao seu parceiro. Nós vamos ver que o casamento também tem momentos que nós vamos ter que ceder. Então tem que tomar muito cuidado com a parte das paixões, dos sentimentos e querer se divorciar por algo que não é base bíblica. Nós vamos entender que o casamento ele foi projetado para ser algo indissolúvel, é para ser algo algo que duraria para o resto da vida do casal. Mas vamos continuar. O primeiro tópico vai dizer a condenação do adultério, a definição de adultério. No grego temos o verbo moshel, que é cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com mulher de outro, da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família, o mandamento, que é não adulterarás. Trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula mater da sociedade. Então, trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula mater da sociedade. Então, nós vamos ver aqui a definição de adultério, quer dizer, permitir adultério, ser devassa, definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa. Então nós vamos observar que o adultério ele é algo que Deus ele vai orientar sobre esse perigo, né? Tanto que o povo de Deus, quando pecava ou desviava do caminho do Senhor, era tido como adultério. Então tem que tomar muito cuidado. Nós vamos observar quando que começa a surgir o pecado, porque o adultério é um pecado, assim como o outro, e a gente tem que tomar cuidado sobre o pecado, porque o pecado ele é algo sorrateiro, né? Que se você não observar e não tomar cuidado, você acaba pecando e desviando do caminho do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler em Tiago, seu capítulo 13, seu capítulo 1 e seu verso 13 a seguir, que vai dizer: ninguém sendo tentado, do 12 a seguir. Tiago, capítulo 1, do verso 12 a seguir, que vai dizer assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado, presta atenção, quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência, então pelos seus próprios desejos. Depois, havendo a concupiscência concedido, o que é? O amadurecimento daquele desejo, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Glória a Deus. Então temos que tomar muito cuidado com o adultério.
Em Hebreus capítulo 13, 4, também vai falar bastante sobre o adultério e o perigo que o adultério traz para o casamento. Hebreus 13, seu verso 4, depois nós vamos ler Levítico capítulo 20, seu verso 10. Hebreus 13, seu verso 4, que vai dizer, ó, que nós acabamos de ler: venerado seja entre todos o matrimônio, leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição adulterada, Deus os julgará. Irmãos, bem-aventurado o casamento que não tem mancha. Bem-aventurado o casal que não dá brecha para o inimigo se ir andar dentro do casamento. E a Bíblia fala que Deus vai julgar aqueles adúlteros, aqueles que que deu lugar ao pecado, que deu lugar ao adultério. Então, irmãos, o casamento é algo indissolúvel. Então, essa lição ela é fundamental, ela está trazendo algo maravilhoso para nós hoje sobre adultério. Aqui, a não adulterarás, trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal. Então, esse mandamento ele vai trazer um alerta. Jó 31, do 1 ao 7, ele vai descrever sobre o perigo do adultério. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, vamos lá ler Jó, seu capítulo 31, do 1 ao 7. Bom, nós vamos ler bastante Bíblia, porque isso vai ajudar a enriquecer a tua aula ali no domingo. Deus você vai trazer algo interessante ali para os seus alunos. Ó, Jó 31, do 1 ao 7, que diz: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, o fixaria numa virgem? Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em blasfêmias fiéis, pesa-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. E se os meus passos se desviarem do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e se minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu outra, coma e seja minha descendência arrancada até a raiz. E se meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e outros se curvam sobre ela. Por isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Aqui Jó fala a respeito dos seus olhos, do perigo, né, dos olhos do homem. Aqui no versículo 1, ó, fiz concerto com os meus olhos, como, pois, eu fixaria numa virgem. Quando Jesus, do texto que nós lemos, se o meu olho se escandalizar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar no céu cego do que com 2 olhos ser lançado no inferno. Ali Jesus ele traz uma comparação extrema, né, para trazer um impacto para mostrar o perigo que causa o pecado dos olhos. Então, se nossos olhos, se nós não conseguimos ali controlar o nosso desejo carnal, é melhor, ali está dizendo Jesus, é melhor entrar cego no céu do que ter a visão e morar no inferno. Jesus está dizendo que nós temos que refrear os nossos olhos. E nós lemos sobre Tiago falando a respeito do perigo do desejo. Então, geralmente, o pecado ele vem pelo olhar. Depois do olhar, sobe a mente. A mente ela começa o quê? A amadurecer aquela vontade. E se descer ao coração, vai acontecer o que aconteceu com Davi. Davi ele sobe ali no palácio, aquele dia ele não foi à guerra, sobe no palácio. E o que aconteceu a primeira vez com Davi? Ele olhou e viu uma mulher ali se trocando, se arrumando. E aquilo ali que aconteceu, ele deu o quê? Ele
nutriu aquele desejo e começou a maquinar e amadurecer e desceu aquilo ao coração e fez ali Davi pecar e trouxe grandes tragédias para a sua família. Então, o pecado do adultério, quando ele entra na família, ele traz manchas irreparáveis. Por isso que o casamento ou o lar ali, a união, ela tem que ser sem mancha e sem mácula. A posição de Jesus quanto ao adultério, irmão. Para Jesus, irmão, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamento impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Divorciar-se da sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivos conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Glória a Deus. João, no seu capítulo 8, João, seu capítulo 8, e seu verso 1 ao 11, vai dizer assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está em pecado, que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então nós vamos observar que a posição de Jesus a respeito do adultério era algo mais profundo, porque quando o povo chegou para Jesus, falou: Senhor, que foi no texto que nós estávamos lendo, que é continuidade ali do ser a respeito sobre o casamento. Jesus vai falar, o povo vai chegar para Jesus e perguntar: Senhor, é lícito divorciar-se? Que ele falou assim: ó, no princípio não era assim. No princípio criou Deus o homem e a mulher com o propósito de eles viver para sempre juntos. Aí vai dizer: mas Moisés deu carta de divórcio. Aí o próprio Jesus vai falar que pela dureza do coração do homem, então ele vai falar da falta de perdão e a falta de coabitação entre os dois, houve ali a necessidade de Moisés dar a carta de divórcio para poder proteger a mulher. Existia 2 escolas na época dos fariseus, que eles tinham 2 visões. Uma delas era a escola de Shammai e a escola de Heliel. A escola de Shammai, ela ensinava a respeito
que o casamento só poderia ser anulado através do adultério ou a morte. Já a escola de Hillel já dava apoio se acaso o marido achasse algo indecente ou tivesse algo indecente na mulher. Então, se ele chegasse em casa e fosse procurar uma comida, chegasse lá o arroz estivesse queimado, já dava razão para ele repudiar a sua esposa. Se ele chegasse em casa e a casa não estivesse limpa, a escola de Hillel dava-lhe todo o apoio para dar carta de divórcio à sua esposa e repudiá-la. Então, mas vemos que Jesus ele vai falar sobre, ele vai aprofundar um pouco mais, que o pecado não está só no ato, mas também no pensamento, ali no planejamento, no início, né? Que tem pessoas que acham que só você desejar uma mulher ou querer uma mulher não é adultério, mas Jesus fala que porque a primeira coisa que vai gerar no homem ou na mulher é a visão. Quando você vê aquilo ali e você alimenta aquilo ali, começa a dar o quê? Começar a gerar ali o pecado, porque você começou a dar amadurecimento àquilo que não é permitido pela palavra de Deus. Então, Cristo falou assim: se você só olhar para a mulher e desejar ela, o que é desejar? Descer ao coração, é querer aquela mulher. E Jó vai falar que ele fez um concerto com os seus olhos. Existe pessoas que vão ter que fazer concerto com a sua língua, que muitas vezes não consegue ter um controle. Ali também tem que fazer um concerto também com o coração. Tem pessoas que têm um coração muito duro, um coração voltado para as coisas profanas, e isso é um perigo. Então, a Bíblia vai descrever que nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos. A Bíblia vai descrever que de uma fonte limpa não pode jorrar água saloba. Então, se nós somos lavados e remidos por Cristo Jesus, e se o nosso casamento ele foi formado por Deus, homem nenhum, mulher nenhum vai separar ou vai dissolver aquela união a qual Deus uniu. Então nós temos que estar preparado e estar esperto para as laças, para os laços do diabo. Continuando, nós estamos no primeiro subtópico, nós já vamos para subtópico 1 e seu subtópico 3, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade num relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como pensamentos indevidos. Glória a Deus, irmão. Jesus já manteve a posição anterior, exalada pela lei natural, quanto instruiu o povo que o Criador designou que o marido e a esposa fossem uma só carne e nunca se separasse. Na passagem em foco, Jesus diz que o homem que se divorciava da sua esposa por qualquer razão, exceto por infidelidade matrimonial, e se casa com outra mulher, comete o quê? Adultério. E a vontade de Deus é a permanência do matrimônio nessa terra. Assim, Malaquias escreve que Deus diz que o casal é uma carne e que ele aborrece o repúdio ou odeia o divórcio, sobretudo por causa dos efeitos sobre os filhos. Então nós vamos ver que Deus ele trata o casamento como algo indissolúvel, a não ser pelo adultério ou pela morte de ambos os cônjuges. Então nós vamos observar isso. E outra coisa, aquele que casa com aquele divorciado, ele também comete adultério, né, com a infidelidade, porque
ele está ajudando a separar aquilo que Deus uniu. E a Bíblia é bem enfática em dizer que ele julgará os adúlteros. O casamento é algo sério. Tem gente que vai perder a salvação por causa da desunião matrimonial, do matrimônio ali. Pessoas que não levaram sério aquela união que Deus fez e não entenderam que o casamento é indissolúvel, que o casamento é algo que é para durar para o resto da vida. O casamento, o divórcio vai tirar muita gente do céu, assim como está tirando, mas que Deus nos ajude a superar tudo isso. Glória a Deus. Então nós vemos aí o perigo dos males do adultério. Então nós vamos ver que o adultério ele traz ali o rachamento, né, do casamento. Quer dizer, lá, o relacionamento está em perigo e deturba a mente do cristão que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Nós vamos ler em 1 Coríntios 2,16, vai nos instruir. Paulo, ele vai trazer algo muito bom aqui que vai nos ajudar. Então, é 1 Coríntios, seu capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. 1 Coríntios 2,16. Que vai dizer assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, uma pessoa que tem uma mente de Cristo, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, na sua mente não pode haver ali cobiça, não pode ter ali desejo carnal com outra mulher a não ser a sua esposa. Eu costumo dizer que o maior combate do cristão é com ele mesmo. E a Bíblia vai falar que o nosso espírito, ele contende ali com a nossa carne. Então, dentro de nós somos dois leões, que um é o espírito e outro é a carne. Qual que você alimentar mais é o que vai sobressair sobre o outro. Então, alimente o seu espírito e não alimente a sua carne com desejos e pecados que ele vai acabar sobressaindo sobre a tua vida. Glória a Deus. O adultério ele deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Meu Deus, mano. Que Deus nos ajude a vencer esse mal, esse algo que tem destruído lares. Nós vamos para o tópico 2, subtópico 1. O que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Fala do coração, do hebraico coração, que é lebab, fala do homem interiormente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, quando o desejo desce ao coração e ele domina o nosso coração, nós concebemos o pecado. Nós lemos, vamos ler de novo Tiago, só para frisar. Então nós vemos Tiago,
ensinando e mostrando que o perigo, né, de alimentarmos os desejos. Tiago 1 e seu versículo 12 a seguir. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que nós não estamos livres de tentação, mas nós temos que vencer ela, assim como Cristo venceu. Continua dizendo, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado pelo quê? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria consciência, ou pelo próprio desejo. Temos que tomar muito cuidado daquilo que nós desejamos, que é aquilo que vai nos pescar. Citamos aqui uma coisa simples, a pesca. Os peixes, eles são pescados, eles são capturados pelo aquilo que eles desejam, aquilo que eles almejam, que é uma isca, um alimento, e aquilo acaba sendo uma forma de atrair e ao mesmo tempo capturar os peixes. E o diabo ele não é diferente, o pecado não é diferente, ele usa aquilo que nós desejamos. Então tenha cuidado daquilo que você deseja, que há um perigo muito grande nisso. Tenha cuidado. Glória a Deus, tenha cuidado. Nós vamos ler aqui para nós entendermos em Romanos, seu capítulo 1, 28. Tem algo maravilhoso para nós aqui em Romanos, capítulo 1, 28. Paulo ele vai falar a respeito sobre o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 28, dizendo: e como ele se não importasse de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para que fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malícia, sendo murmuradores, destradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortes, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Então aqui vai dizer que Deus ele entrega às pessoas aqueles desejos. Então cuidado que você deseja. Deseja o céu, deseja a glória, deseja a presença de Deus, mas foge. A Bíblia fala que ao diabo resistir, mas à tentação nós devemos fugir, fazer o que José fez quando a mulher de Potifar quis seduzir José. O que ele usou? Ele fugiu, porque ele sabia que o pecado fletar demais com a tentação gera o pecado. Por isso nós temos que fugir. Ao diabo nós conseguimos resistir através do poder do nome de Jesus, mas a tentação nós devemos fugir, estar o mais longe possível disso. Vamos ler também em 2 Coríntios 4:4, e o apóstolo Paulo, a escrever 2 Coríntios 4:4, ele vai trazer algo que vai nos exortar, dizendo assim, nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória a Deus. Então, o Deus desse século tem cegado muitas pessoas, tem tirado ali a sensibilidade da palavra de Deus. Então, você que está assistindo essa aula, Deus tem falado contigo,
começa a colocar em ordem o teu casamento, começa a observar tudo aquilo que tem atraído os teus olhos, cuidado com as redes sociais, com a mídia hoje, que muitas vezes nós achamos que algumas coisas não é pecado e isso vai infiltrando, quando menos espera aquilo ali já nos atraiu e engodado pela nossa própria consciência e caímos em pecado. Então, que nós tenhamos sensibilidade para sentir aquilo que o nosso Pai não se agrada. Então, tudo aquilo que aborrece a Deus. O homem é o que pensa. É sábio por todos que é sabido por todos os homens o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Que semeia o pensamento da cobiça desejando outra mulher, não demorará para que a concretize isso em prática. A cobiça é algo que começa no coração e, como uma pequena semente plantada, vai gerando o fruto do pecado. Cada um é engodado, pois nós lemos, por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado que, sendo consumado, leva à morte e morte espiritual. Então nós vemos que ali no Éden não foi diferente, ele foi engordado pelo seu próprio desejo de ser igual a Deus, e teve ali a condenação da morte, entrou ali a morte na terra, né? O ser humano ele começou a ter os seus dias abreviados, era algo que era para ser algo eterno, hoje é algo passageiro. Nós vemos que hoje o homem ele é cronometrado, ele tem tempo de validade sobre a terra, tudo isso pelo pecado. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidencia no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos, o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Ninguém está isento de tentação, irmão, então não tem como você não ser tentado, mas é como você vai reagir diante dessa tentação. O verdadeiro cristão ele vai reagir assim como Cristo reagiu, usando a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Glória a Deus, aleluias. Continuando, então nós vemos essa necessidade. Temos que tomar muito cuidado. Ninguém está isento, ou ninguém está isento de ser tentado. A saída é pedir para Jesus fazer transformação e nos dar um novo coração. Então, nós temos que pedir para Deus nos ajudar a vencer diariamente as tentações. Glória a Deus. Continuando no subtópico 2, no tópico 2 e subtópico 3, dizendo: sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para o cristão que possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Jesus fez o uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer o instinto sexual. O que é hiperbólico? É exagero. Quando Jesus foi para arrancar os olhos, não era literalmente que ele queria que todo mundo ficasse cego, mas que nós tenhamos um alerta grande, o perigo que o desejo através dos olhos, através do coração pode gerar na vida de um casal, na vida do nascido de novo. Então é um alerta. Jesus ele trouxe ali um pisca-alerta sobre o perigo do desejo. Então que nós venhamos nos livrar e afastar de tudo aquilo que possa fazer a gente tropeçar no pecado. Ao sugerir se o teu olho direito descanalizar, arranca-se e o atira para longe de ti, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém à prática da mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente o quê? Metafórico. Crucificar a carne com as suas paixões e sujeitar o corpo ao espírito
para que não seja instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostra a atitude de sacrifício que visam glorificar a Deus. Aleluias. Nós vamos ler em Filipenses, seu capítulo 4, versículo 8, que vai nos ensinar e nos instruir. Filipenses 4, 8. Dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude de algum valor, nisso que pensai. O que também procedeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Então aqui nós vamos ver Paulo falando aos irmãos de Filipos, dizendo, pensa no que? Tudo aquilo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há alguma coisa que glorifique ali Deus, e é nisso que deve pensar, é nisso que deve estar o coração dos seus, a sua mente. Então nós vamos ver, é nisso que o cristão ele tem que se encher, cada dia mais ele tem que se encher de Deus. Em 1 Coríntios, Paulo também vai falar no versículo 6:20. 1 Coríntios, seu capítulo 6:20, nós vamos ver Paulo dizendo assim, ó. Porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele flertava com o pecado. Deus chamou Sansão desde o ventre para ser alguém diferente, alguém com a vida transformada por Deus, alguém que seria exemplo. E Sansão, ele flertava com o pecado. Deus falou que não poderia tocar em cadáver, e ele comeu mel ali que estava no leão. Depois nós vamos ver também Sansão flertando com mulher que não era da descendência do povo de Abraão. E quando Sansão foi perceber o que estava acontecendo, foi quando ele tentou usar ali a presença do Espírito Santo, e a Bíblia vai descrever que Sansão não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Então Sansão, por ficar flertando com o pecado, ele perdeu a presença de Deus. Não perca a presença de Deus na sua vida, não troque por nada. Não troque por uns minutos de alegria. Não destrua a tua família com prazeres momentâneos. E não deixe o diabo plantar semente maligna sobre o seu casamento. Ok? Deixe que Deus venha transformar e, através dessa aula, mudar a história da sua família. Glória a Deus. Subtópico 3 vai dizer a indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados. Deus deu a ordem: não adulterarás. A singularidade dessa maravilha união, vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Glória a Deus.
Irmão, o negócio é tão sério, que nós vemos Paulo falando que o marido, é, ele deveria amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Irmão, eu acho algo fundamental aqui para os maridos aí, que a Bíblia em lugar nenhum vai dizer para a mulher amar o marido, porque não precisa, que ela já ama. A mulher, ela tem, ela ela é muito sentimental, mas a Bíblia vai descrever que o homem deve amar a mulher de que jeito? Fazendo dela uma empregada, usando ela simplesmente como um objeto sexual, não. A Bíblia vai descrever que ele deve amar, assim como Cristo amou a igreja. O que é? Se for possível, se entregar por ela, doar por ela, amar ela, proteger ela, ajudar ela, assim como Cristo também ajuda a igreja. Glória a Deus, que expressão maravilhosa. O subtópico 2 dizendo: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que o enfrente lutas e reveses nessa vida. O casamento deve ser construído como base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade e outros, como bem disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,7. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casamento cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. E na vida dois, há obrigações distintas e específicas serem cumpridas. Glória a Deus. 1 Coríntios, seu capítulo 7 e seu verso 3 vai dizer assim, ó: marido, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao seu marido. Quer dizer, marido, faça o seu papel como um esposo temente a Deus, que, se necessário for, se entregar por ela, se doar por ela, amar ela, ajudar ela. E mulher, a mesma coisa. Seja ali uma disjuntora, uma companheira, uma amiga, alguém que está para somar e não para dividir. O grande problema hoje na família ou no casamento é a falta de se colocar no lugar do outro. Nós vemos hoje a falta de educação, a falta de respeito no casamento. Então nós temos que entender que, antes de todas as coisas, tem que haver respeito. Muitas vezes o marido trata a mulher com falta de respeito, com falta de educação, e muitas vezes aquela pessoa que é um conhecido, ele trata totalmente diferente. Aquele que ele jurou diante de Deus que era para cuidar, para amar, para respeitar e para viver o resto da vida, ele trata indiferente. Mas aqui nós aprendemos que o casamento, ele é algo maravilhoso, belo, e deve ser bem cuidado e tem que ser bem administrado. Então, quando há amizade, respeito, carinho e dignidade, o casamento, ele tende a durar para sempre. Então, maridos, trate a sua esposa assim como a Bíblia orienta. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados, em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. O casal cristão é considerado de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar razão às suas lascívias. Irmãos, então, o cristão, o sexo no casamento para o cristão é uma bênção, é uma dádiva, é algo ali que simboliza a união mesmo,
a qual Deus fala se tornando uma só carne. Só que esse benefício é para pessoas que são casadas, aqueles que têm compromisso com um parceiro, que não desejam a mulher do próximo, mas sim ele honra aquele compromisso de amar e respeitar a sua esposa até os últimos dias. Então, esse tabu que o casamento, que o sexo é algo pecaminoso, não é verdade. Você lembra que nós lemos que o leito ele tem que ser sem mácula, sem mancha. Então, o sexo é algo dado por Deus, é uma bênção. É algo que Deus deixou para o homem e a mulher desfrutar. Mas esse desfrutamento ele tem que ser acompanhado com é, tem que ser acompanhado com uma aliança, com compromisso, e também com carinho e respeito e através do casamento. Amém? Então nós vemos que o sexo ele foi dado para os casados e é algo glorioso, é algo maravilhoso para o casal. É algo que traz a estreitamento ali da comunhão entre os dois. Subtópico 3 vai dizer casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus havia projetado, a fim de que fosse permanente. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Heliel, sendo que a primeira destaca a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, é, e permitindo a carta de divórcio, e a segunda era mais liberal, que foi que nós falamos. Para Jesus, irmãos, o casamento é uma união indissolúvel, e por isso deixou claro que quanto ao divórcio não era mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado e pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é doloroso falar sobre o divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que se quer viver o padrão do reino de Deus e com suas bem-aventuranças, precisa entender, irmãos, que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto físico como espiritual. Seguindo o padrão divino do Éden, os dois serão uma só carne. Então, quando o povo pergunta para Cristo sobre a parte do divórcio, Jesus vai dizer que no princípio não era assim. O plano de Deus não era que o casamento fosse destruído ou fosse acabado, mas que o casamento ele fosse algo duradouro e que fosse eterno ali até a morte de ambos ou quando algum deles viesse a falecer. Então, o projeto de Deus para o casamento é que fosse eterno. Então, você que está pensando muitas vezes em divorciar da sua esposa, pense se você conseguiria ficar solteiro, porque a Bíblia ela só vai dar direito ao casamento se acaso for por duas cláusulas: primeiro, adultério, e segundo, a morte de ambos. E se acaso aconteceu adultério, a Bíblia aconselha a reconciliação, o perdão ali, a ver se consegue coabitar novamente, porque a intenção de Deus não é que o casamento acabe, mas quando não há perdão e quando não há, a pessoa consegue perdoar, mas não consegue coabitar, aí a Bíblia fala, aí Paulo vai descrever que Deus não chamou para a briga, mas sim para a paz. Aí é tido ali é, a carta de divórcio. Então, a primeira cláusula após adultério é a reconciliação. Mas se não há reconciliação, ali foi por isso que Deus deu essa cláusula do divórcio. Mas o plano de Deus é que a família dure para sempre. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe vocês.
Obrigado por estar comigo até nesse momento. E se tem sido uma bênção para a tua vida, deixa algum comentário aqui, fale sobre essa aula, compartilha, vai lá no nosso Instagram, Papo Bíblia Oficial. Tem algo maravilhoso para a tua vida lá. Então, Deus abençoe a sua vida e tem uma ótima semana.